Bom, hoje embarcaremos em uma jornada intelectual através das ideias e ensinamentos de um dos filósofos mais influentes da história, Platão. Vamos explorar sua visão de mundo, da sociedade e do conhecimento. Vamos mergulhar nas principais ideias do filósofo, compreender sua teoria das formas, sua concepção de justiça e sociedade, bem como sua visão sobre o conhecimento e a realidade. Nós vamos aqui explorar como Platão busca responder questões fundamentais sobre a natureza do ser humano, o propósito da vida e o funcionamento da sociedade. Fundou sua academia e deixou um legado de escritos filosóficos conhecidos como Diálogo. Em suas obras, Platão abordou uma variedade de temas, desde a natureza do conhecimento até a justiça e o ideal de sociedade. Sua teoria das formas postula a existência de realidades universais e eternas por trás de um mundo físico é uma de suas contribuições mais conhecidas. Através de seus diálogos, Platão convida os leitores a questionarem suas próprias crenças e a explorarem um significado mais profundo da vida e do conhecimento. Nosso objetivo aqui nessa aula é mergulhar nas ideias de Platão, analisando seus textos e debatendo suas teorias. Fala, pensadores! Aqui quem vos fala é Dirceu Emiliano, seu professor de filosofia. E na nossa aula de hoje nós vamos explorar algumas ideias e conceitos sobre a vida de um dos filósofos mais influentes da história da humanidade. Então, junte-se a nós nessa jornada em busca de conhecimento, compreensão sobre o mundo e compreensão sobre nós mesmos. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e deixe nos comentários de onde você é ou qualquer outra questão que você queira deixar, e não perca a chance de expandir sua visão de mundo e continuar a refletir sobre as questões mais fundamentais da existência humana. Então, roda a vinheta e bora para a aula! Bom, a definição mais precisa da filosofia ocidental é a de que ela não passa de uma sucessão de notas de rodapé da obra de Platão. Essa famosa citação de Alfred Whitehead pode ser um pouco exagerada, mas não é exageradamente errada. É verdade que boa parte da filosofia se construiu em cima do texto de Platão, das mais diversas maneiras, enaltecendo, reiterando, expandindo, discordando, contra-argumentando. Também é verdade que Platão exerceu uma das maiores influências no pensamento da antiguidade. Também é verdade que, durante séculos, a filosofia ficou patinando sobre ideias platônicas, quer seja isso bom, quer seja isso ruim. E isso sem contar que a gente pode agradecer a Platão pelas outras duas maiores estrelas da filosofia antiga, Sócrates e Aristóteles. Sócrates foi seu mestre, cuja filosofia só chegou até os dias de hoje graças aos seus discípulos, que preservaram sua memória por meio da escrita, sendo Platão o principal deles. E Aristóteles foi seu discípulo, ainda que mais tarde tenha discordado de temas centrais do mestre. Poderíamos dizer, inclusive, que o seu discípulo Aristóteles, que, aliás, foi professor de Alexandre o Grande, foi o único a exercer uma influência tão significativa quanto Platão no mundo ocidental. Não bastasse tudo isso, foi Platão quem fundou a academia, a primeira espécie de instituição de ensino superior do Ocidente, sendo o termo academia amplamente usado até os dias de hoje. Assim como os termos amor platônicos, ideais platônicos e conceitos como mito da caverna, que ainda fazem parte de assuntos corriqueiros até mesmo fora de sala de aula, fora do âmbito filosófico. Tamanha foi a inserção do pensamento de Platão na nossa cultura.
Um detalhe que pode ser dado uma grande vantagem a Platão é que ele foi o primeiro filósofo cujos escritos sobreviveram quase na íntegra. Seu nome originalmente é Aristóteles, né? Mas ele recebeu o apelido de Platão, que deriva do grego amplo ou grande, devido à sua forma física robusta, né? Seus ombros largos. Platão nasceu em uma família nobre, ele teve a melhor educação possível. Cresceu durante a Guerra do Peloponeso, uma guerra entre Espartas e Atenas, e testemunhou a queda da democracia ateniense e a ascensão da tirania dos 30. Também testemunhou o estabelecimento de uma democracia enfraquecida e a injusta condenação à morte do seu grande mestre e maior influência, Sócrates, que, aliás, Platão se ofereceu para pagar a fiança e evitar sua morte, mas Sócrates se recusou e, como sabemos, cumpriu a sentença. Tudo isso teve um impacto imenso na filosofia de Platão. É bom entender que, antes de qualquer coisa, Platão é um filósofo político. Em A República, né, o livro que eu considero o texto fundador da filosofia, Platão explica a sua visão de cidade-estado ideal. E o que ele faz? Ele pergunta o que é justiça. E esse livro de filosofia política passa a ser um livro de metafísica. Porque a investigação sobre o que é a justiça ele vai desenvolver de maneira metafísica. O livro é importante justamente por causa disso. Todo o tratado se desenrola explorando aspectos da virtude e da filosofia moral. O livro é justamente importante porque ele dá início ao que viria a ser chamado mais tarde de ciência política. É aqui que surge o conceito de rei filósofo. Segundo Platão, a cidade-estado só poderia prosperar quando os filósofos se tornassem reis ou quando os reis tivessem o poder e o espírito da filosofia, no que ficou conhecido como sofocracia, ou o governo dos sábios. Platão diz que só é capaz de governar quem contempla o bem, e ele se opõe à democracia, porque ele diz que a opinião popular se deixa levar pelas aparências, e só o sábio vê além das aparências. E entende na sua essência a justiça, a moral e o próprio bem, que existem a sua forma ideal. E é trabalho do filósofo perseguir essa forma. Aqui entra a base de toda a filosofia platônica, a teoria das ideias ou a teoria das formas, que ele junta o pensamento de Heráclito, que diz tudo muda o tempo inteiro, e o pensamento de Parmênides, que diz que as coisas são eternas e imutáveis. Segundo Platão, existem dois mundos, o mundo material e o mundo das ideias. O mundo material é aquele que nos rodeia e está em constante transformação e é percebido pelos sentidos. Mas esse mundo é feito de imitações imperfeitas das formas que compõem o mundo das ideias ou das formas, que pode ser contemplado pela nossa razão e é eterno e imutável. Por exemplo, quando vemos esse cachorro e esse cachorro, sabemos que os três são cachorros, e isso graças à nossa razão e não aos nossos sentidos. Mas, de acordo com Platão, existe a forma de um cachorro ideal no mundo das ideias. E é bem mais fácil entender isso se imaginarmos uma linha reta ou um círculo na nossa cabeça. Imaginamos imediatamente uma forma perfeita. Mas o mundo real, nem o círculo e nem a linha são perfeitas. Platão explica isso dizendo que nós não aprendemos as formas ideais, mas simplesmente nós nos recordamos, uma vez que nossa concepção delas é inata. E ainda que não estejamos conscientes disso, ele acredita que os seres humanos são divididos em corpo e alma.
sendo nossos corpos capazes de compreender o mundo material por meio dos sentidos, e a nossa alma compreender o reino das ideias por meio da razão. De acordo com Platão, a alma é imortal e eterna, e ela habitou os mundos das ideias muito antes do nosso nascimento e ainda deseja retornar àquele reino após a nossa morte. Isso é mais uma influência direta do mundo ocidental na forma como algumas religiões se estabeleceram. Aqui é impossível não mencionar a crítica de Platão aos poetas, que começa de maneira leve no livro 3, entendendo? Criticando a poesia que imita a parte negativa da humanidade e acaba no livro 10 com a expulsão total dos poetas. Existem interpretações variadas sobre isso, mas uma das mais aceitas é que, mesmo quando a poesia se dedicava à parte boa do ser humano, continuaria sendo uma mera imitação da realidade, ou seja, não passaria de uma imitação da imitação. A realidade já é uma imitação das ideias, e a poesia seria uma imitação limitada da realidade. Platão acreditava que nós devemos nos aproximar ao máximo do mundo das ideias, de maneira que a poesia seria negativa e enganosa para o ensino da filosofia. A motivação parece nobre, mas é esse, sem dúvida, um dos aspectos mais autoritários da filosofia platônica. Enfim, séculos mais tarde, esse debate sobre os sentidos e a razão seria retomado na discussão entre os racionalistas, que tem como Descartes o seu maior expoente, no que ficou conhecido como o racionalismo cartesiano, que acredita que a verdade só pode ser alcançada pela razão. E por outro lado vem os empiristas como John Locke e David Hume, que acredita que a verdade deve ser alcançada pelos sentidos. Esse debate chega mais tarde em Kant. Kant tenta conciliar os dois lados. Aí ele fala, calma aí, galera. Para com essa briga, tá todo mundo certo. A gente precisa tanto usar a razão quanto os sentidos. Aliás, como vocês devem ter notado, isso acontece bastante na filosofia. Duas teorias aparentemente opostas e bastante convincentes surgem. O embate filosófico começa, o que chamamos de dialética, e depois de algum tempo alguém encontra uma forma bastante convincente de conciliar ambos. Aí você pensa, tudo bem, acabou a briga, acabou o debate. Claro que não, é só mais uma terceira teoria que entra em discussão. Platão também via a moral, a justiça, o belo, o bom e tudo que atribuímos valores como imutáveis e independentes de contexto, o que também seria debatido por séculos e segue sendo debatido entre os que acreditam que os valores morais são relativos, ou seja, dependem de diferentes fatores os que acreditam que são absolutos, ou seja, o que é bom e ponto final. Essa ideia de Platão é um pouco contraditória, se levarmos em consideração que ele estabeleceu um conceito conhecido como mentira nobre, que consiste numa inverdade, normalmente, mas não sempre de caráter religioso, criado pela elite para controlar a população. Platão propõe isso numa passagem ainda mais controversa conhecida como o mito dos metais, que diz que Deus fez as pessoas de maneira diferente, dividindo-as em 3 classes. Assim ele misturou o ouro à alma dos que são capazes de governar, porque são os mais preciosos. Ele misturou prata à alma dos auxiliares, e misturou ferro e bronze na alma dos que devem ser artesãos e lavradores. Teoricamente, ele achava positivo que a população acreditasse nesse mito para que cuidasse melhor dos seus afazeres e da sociedade e não perguntasse o porquê disso ou o porquê daquilo. Esse é mais um aspecto autoritário da filosofia de Platão.
Mas o mito que se mais destaca na filosofia platônica é outro. Nada ilustra tão bem a sua filosofia quanto o mito da caverna, que fica no livro 7 da República. Vamos a eles. Imaginemos que alguns homens foram acorrentados no fundo de uma caverna, de frente para a parede. Isso desde sua infância, de modo que sequer podem virar a cabeça para trás e ver os arredores. Atrás deles existe uma fogueira, e entre essa fogueira existe um muro e homens, e atrás desse muro algumas pessoas levantando fantoches das coisas que existem no mundo real, fantoches de animais, fantoches de pessoas, de objetos, né? Então a fogueira, ela cria a sombra desses fantoches na parede da caverna. E só que o muro impede que ele crie sombra nas pessoas que estão segurando esses fantoches. Está conseguindo me acompanhar? Essas pessoas às vezes falam e se calam, né? Aí os homens acorrentados acreditam que essas vozes ecoam da parede e são vozes das próprias sombras. Assim como também acreditam que as sombras são tudo o que existem. E eles chegam até a atribuir nomes a elas, como se fossem as coisas verdadeiras. Para os prisioneiros, a sombra de uma pessoa é uma pessoa e não uma sombra. A sombra de um pássaro é um pássaro e não a sombra. E assim por diante. Aí, agora imaginemos que um desses homens seja liberto das correntes e forçado a virar para trás. O movimento para ele seria doloroso e custoso. Afinal de contas, é alguém que ficou acorrentado a vida inteira. Quando ele olhasse para a luz, machucaria seus olhos. E ele não conseguiria enxergar com clareza os objetos que criavam as sombras. Ele tentaria virar a cabeça para trás e olhar de novo aquilo que ele tem como realidade. Agora, indo mais longe, se forçasse ele a subir o íngreme caminho em direção à saída e o empurrasse para fora da caverna, ficaria irritado por ter sido tirado à força do seu lugar onde ele estava acomodado. E depois de totalmente desnorteado com a cegueira causada pela claridade do sol, ele não conseguiria enxergar nada a princípio. Teria que se acostumar aos poucos ali. Primeiro ele conseguiria distinguir as sombras e depois o reflexo das pessoas na água. E em seguida conseguiria ver as estrelas, a lua, a noite. Iria observar tudo. Depois de se acostumar aos poucos com a claridade, ele poderia ver o sol, e não um reflexo do sol, mas o sol de verdade, observando que ele ilumina tudo que tem ao seu redor. E vendo maravilhado as coisas como realmente são, ele ia entender tudo, que tudo que ele tinha visto até então era uma mera imitação da imitação. Então, com o objetivo de trazer a verdade aos seus companheiros que ainda estavam acorrentados, ele voltaria para a caverna para libertá-los. Mas agora que ele se acostumou com a luz, é a escuridão da caverna que faz com que ele fique desnorteado, não conseguiria enxergar direito lá dentro. E tentando explicar para os prisioneiros que o que viu pareceria louco, ele pareceria desnorteado. Os prisioneiros acreditariam que ele ficou cego por causa da viagem, e assim que ele insistisse, que poderia mostrar aos prisioneiros a realidade, dizendo que tudo que eles viam no fundo da caverna era uma ilusão. Então, tentando libertá-los de suas correntes, mas o que acontece? Os prisioneiros se revoltariam contra ele. Tipo, ei, velho, essa saída sua lá para fora não te fez bem. O que você andou bebendo, velho? Você fumou o que lá fora? Você voltou loucão, cara. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Esse é o tipo de erro que a gente chama de erro metafísico. Porque é uma ilusão que quando você fica sabendo que está iludido, não adianta nada. Porque você não sai da ilusão. É diferente de eu avisar vocês sobre um outro erro qualquer. A ilusão com que a filosofia lida com ela
e quer tirar você dessa ilusão, é uma ilusão que não adianta você ser avisado que você não sai dela. É diferente de um erro psicológico. Por exemplo, você está equacionando uma conta matemática e eu digo que você errou a fórmula ali. Cara, está errado. Você vai lá e percebe o erro. E com esse aviso você sai do erro. Agora, no caso da ilusão metafísica, o aviso não adianta nada, porque você não sai do erro. Daí a analogia com o filme Matrix. Não adiantou as pessoas ficarem sabendo que elas estavam dentro de uma máquina iludida, que tudo aquilo era uma programação. Por quê? Porque a ilusão continua vigente. Então é por aí que vai a analogia, né? Na Matrix, em um determinado momento, os personagens do filme ficam sabendo que aquilo ali é uma ilusão. Eles têm claro que tudo que vai acontecer ali é uma ilusão, é uma programação. É uma programação que eles estão participando. Mas isso não faz com que eles digam, pô, isso é uma ilusão, então eu vou sentar aqui e não vou fazer mais nada. Não, muito pelo contrário. Eles continuam. Mas por que eles continuam? Porque a ilusão, ela é tão forte que é o real para aquelas pessoas. E nós temos situações como esta no nosso dia a dia, na nossa vida comum. Em situações onde não adianta você avisar do erro para a pessoa, que o erro não desaparece. Ele permanece ali. Então, é esse tipo de erro que a filosofia tenta eliminar. A filosofia não tenta eliminar erros psicológicos que avisando você, você sai dele. Muito provavelmente, não é uma coincidência que esse mito tenha um final quase igual à história de Sócrates, que foi condenado à morte por corromper a juventude, por fazer perguntas que clareava a visão e libertava as pessoas da sua própria ignorância. Aliás, Platão foi um desses jovens supostamente corrompido e dedicou o restante de sua vida à busca do conhecimento. O mito da caverna nos mostra que quem se baseia só nos seus sentidos acaba vivendo uma ilusão. Para ir além é preciso usar a razão. Eu sei, e é doloroso destruir tudo que se baseia a nossa experiência de realidade em troca de novas realidades. Em troca de aprender o que é de fato verdade. Platão dedicou a sua vida inteira justamente a aprender e, é claro, a ensinar. Quem sabe o que significa amor platônico? Escreve aqui nos comentários. A expressão amor platônico, o que de fato tem a ver com Platão? Bem, Platão ele tem aí uma certa fama, uma fama de fugir um pouco de relações de amor que sejam mais sexuais, digamos assim. Bom, mas isso não é verdade. Platão tem duas abordagens sobre o amor bem distintas. Em uma, o amor é paixão, é sexo, e noutra, o amor sai dessa relação corporal para ir em direção aos atributos do corpo. Então, numa relação, Platão está mostrando como é que é o nosso cotidiano, a paixão pelos corpos. Mas ele disse que essa paixão pelos corpos pode ser um caminho para a filosofia. Em que medida? À medida que as qualidades dos corpos possam ser abstraídas dos próprios corpos. Eu posso ver aqui você, Juliana, uma pessoa linda e bela. Posso ver Kettler, uma pessoa linda e bela. Mas cadê a beleza? A Juliana é bela, a Kettler é bela. Mas cadê a beleza? Tá bom. Mas se eu vou namorando várias gurias, eu vou conseguindo perceber que existe alguma coisa que não é a bela Juliana, não é a bela Kettler, é a beleza. Opa! Então estou começando a filosofar. Eu estou começando a
procurar as formas. Alguma coisa que não está nem na Juliana nem na Kathleen, mas a Juliana e a Kathleen participam dessa situação, dessa forma, a forma da beleza. Então, o amor platônico, que é o amor que começa de fato pelos corpos, ele termina como amor platônico. O amor pela beleza, e não mais pela bela Juliana ou pela Kathleen, que são pessoas belas. Platão diz que isso é uma escada ascendente para a filosofia. A filosofia começa com as relações pessoais, né? Começa ali com você entendendo o cotidiano, começa com o amor sexual mesmo, entendeu? Com o amor carnal. Você não começa pelo amor platônico. O amor platônico é um ponto de chegada para o filósofo. Então, pessoal, Platão foi um dos filósofos mais influentes da história. As questões que ele levantou cerca de 2.500 anos atrás não só fazem parte do debate filosófico dos dias de hoje, mas são centrais nesse debate. Alguns o viram como um gênio de ideias autoritárias e elitistas, outros como um gênio nobre e irretocável. A verdade é que ele foi um ser humano. E como todos os outros que ultrapassaram limites, ele teve algumas de suas ideias que parecem não ter resistido ao teste do tempo. Ainda que muitas pessoas tenham ideias autoritárias quanto ele, sem se darem conta disso. Mas convenhamos, com todos os erros e acertos dos mais contraditórios gênios da humanidade, só Platão teve a audácia de chegar ao ponto de atacar os poetas e mesmo assim se manter no topo da hierarquia como um dos principais pensadores, que se não for amado, pelo menos deve ser estudado por qualquer um que deseje entender o funcionamento da filosofia, do ser humano, da política e de toda a sociedade. E lembre-se, filosofia é a arte de pensar, de questionar, de duvidar, de buscar o sentido da vida, do mundo e de si mesmo. Filosofia é a ciência do saber, de argumentar, de analisar, de compreender a lógica, a ética, a estética, a metafísica. Filosofia é um convite ao diálogo, de ouvir, de falar, de respeitar a diversidade, a pluralidade, a complexidade. Filosofia é o desafio de aprender a ler, a escrever, a refletir sobre os grandes pensadores, as grandes ideias e as grandes questões da humanidade.